A quaresma é um tempo sagrado para que nós possamos, de fato, aprofundar o plano de Deus na nossa vida, revendo também a nossa caminhada cristã. E assim, hoje, como Jesus, nós somos convidados pelo Espírito ao deserto da quaresma, para nos fortalecer nas tentações que frequentemente tentam nos afastar desse plano de Deus. É muito comum isso. Diretamente, de vez em quando, a gente escuta assim: olha, tivemos um retiro, tivemos um momento de oração, tivemos isso. Aí a pessoa diz: olha, padre, até gostaria de ter ido, mas sabe o que aconteceu? Me chamaram para ir para uma festa, me chamaram para ir para um churrasco. Eu recebi não sei quem. São tentações que, de certa forma, entram na nossa vida e tende a nos tirar do caminho de Deus. Isso, o fim dos tempos. São muitas coisas que estão acontecendo. E assim, as leituras bíblicas nos ajudam a entender qual é o sentido. Deus criou o homem para quê? Para a felicidade e para a vida plena. Nós fomos criados para isso. No entanto, o homem resolveu construir o paraíso ao seu modo. O homem rompe com o projeto de Deus, e quando ele rompe com o projeto de Deus, ele se sente nu, despojado dos dons de Deus, e ao mesmo tempo, ele se torna incapaz de ser feliz. A finalidade do autor sagrado não é aqui mostrar para nós através de uma descrição científica ou histórica, mas é mostrar para cada um de nós e dar a cada um de nós uma catequese sobre a origem do mundo, sobre a origem da vida. O homem vem da terra, por isso ele chama Adão. A palavra hebraica Adam significa terra. E o próprio homem recebe o hálito, o sopro de Deus, o ruá, o Espírito, recebendo a vida. No entanto, ele é a imagem e semelhança de Deus. Essa é um dos versículos mais bonitos que eu gosto de recitar sempre. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou o homem para ser feliz. E em comunhão com Deus, Ele indica a caminhada, o caminho da imortalidade e da vida plena. Só que o homem escolhe errado. E desde o início, ele destrói a harmonia entre Deus e o mundo. E aí surge o quê? A origem do mal. Na primeira leitura, nós vimos algumas imagens. Qual que é o ideal de Deus para nós? Jardim, planta, água abundante. É o ideal de felicidade, desejado por cada um de nós. Só que preferimos o deserto. A árvore da vida, o símbolo da imortalidade concedida ao homem. Nós podemos alimentar, nós temos a imortalidade, mas preferimos outros caminhos, desviamos do caminho. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa aqui a autossuficiência de quem busca a própria felicidade longe de Deus. Nus, despojados da dignidade de viver diante de Deus. Viver nu é a mesma coisa que os animais. Pode ver que o animalzinho não tem uma roupinha para ele, né? É a imagem disso. É a condição de que muitas vezes diante de Deus a gente se acha impróprio. Não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança de Deus. Então nós não precisamos de nenhum adorno para nós sermos felizes. A serpente que nós ouvimos na primeira leitura também tem um símbolo da religião cananeia. Eles adoravam a serpente, eles cultuavam a serpente. E aí, os israelitas que tinham saído do Egito para a terra prometida, diante de todas as tentações, diante de todos os desânimos, diante de todo o sofrimento, esse mesmo povo, eles são desafiados, são tentados a abandonar o caminho da lei. Porque Deus, Ele sempre tem para nós um projeto.
Mas o projeto de Deus na nossa vida não é que façamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que seguir a sua lei, nós temos que seguir os seus mandamentos. E nem sempre nós estamos dispostos a isso. Nós queremos estar dentro de uma comunidade, mas queremos fazer do nosso jeito. Não, se alguém colocar e propor alguma coisa diferente, eu já não quero. Eu quero estar dentro da igreja, mas a igreja tem que me moldar no meu jeito que eu penso, no meu jeito que sou. Não sou eu que quero mudar. Não sou eu que tenho que mudar. Tem que mudar tudo ao meu redor. Eu tenho que ficar intacto. É por isso que não crescemos. É por isso que ficamos indiferentes. Assim, muitas vezes nós somos afastados de Deus e das suas propostas, porque nós construímos o paraíso que nós queremos. Nós construímos um Deus segundo os nossos desejos. É por isso. É por isso que muitas vezes nós não mudamos, as coisas não mudam na nossa vida. É muito comum isso. Todos nas comunidades querem mudança, mas quando você propõe a mudança, ninguém quer. Querem sempre fazer do mesmo jeito, da mesma forma. Nunca estão abertos. Esse é o projeto. Na segunda leitura, nos propõe dois exemplos, Adão e Eva. Adão representa o homem que escolhe ignorar a proposta de Deus e decide por si só os caminhos da salvação e da vida plena. E aí, por causa de Adão, entrou a ruína do pecado. Por isso que eu quero mudar meu nome, eu não aguento mais de ser chamado de Adão, porque, né? O primeiro Adão foi o erro da vida, né? Jesus é um homem que escolhe viver na obediência à proposta de Deus. E aí o autor da segunda leitura diz: se por um homem entrou o pecado, por outro entrou para nós o quê? A salvação. Mas a salvação nós temos que buscá-la todos os dias. Adão gera egoísmo, sofrimento e morte. O esquema de Jesus gera para nós vida plena e definitiva. E no Evangelho nós encontramos as três tentações que Jesus sofreu. E aqui é interessante nós lembrarmos que o evangelista Mateus, o evangelista Mateus, ele escreve para os judeus que foram convertidos ao cristianismo. E aí então, para que os judeus convertidos ao cristianismo consigam entender um pouco o projeto de Jesus, o autor da carta do Evangelho de Mateus precisa usar alguns símbolos que estão presentes principalmente no Antigo Testamento. Porque para os judeus, a Bíblia, a Torá, é composta apenas dos 39 primeiros livros. Então eles não olham para Jesus como nós olhamos como Salvador. Então essa imagem do deserto que o evangelista Mateus apresenta aqui, que Jesus foi tentado, faz conotação também com aquele deserto do povo que deixou o Egito e foi para a terra prometida. E lá permaneceu por 40 anos. E nesse deserto de 40 anos, o povo passou pelo quê? Pelo tempo de provação, pelo tempo de purificação e conversão. Então, quaresma é esse tempo que nós levamos para nos aprofundarmos. Só que da mesma forma que lá, no Antigo Testamento, o povo, a caminho da terra prometida, foi tentado, e muitas vezes esse povo abandonou o projeto de Deus, também Jesus não foi diferente. Só que lá, no Antigo Testamento, Moisés, de certa forma, teve muita dificuldade. Em outros momentos, ele teve que também, diante do monte, ficar lá 40 dias em oração, para receber a Arca da Aliança e depois poder conduzir o povo de Deus. Lá também no Antigo Testamento, Elias ficou 40 dias também avançando no deserto para ir para a presença de Deus. Ou seja, nós só conseguimos passar pelos desertos da nossa vida quando nós nos expõe a colocar-se na presença de Deus. Então, Jesus não foi diferente. Ele também foi pelo deserto, conduzido pelo Espírito Santo, logo após o seu batismo. Então Jesus 3 vezes é tentado a abandonar o plano de Deus e procurar o outro caminho, mas Jesus recusou. Esse relato não é uma reportagem histórica, mas volto a dizer novamente, mas uma catequese, cujo objetivo é fazer o quê? É mostrar também que Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, imagina nós, os pobres mortais,
Mas, diferente de Jesus, muitas vezes nós somos infiéis. Mas Jesus sempre foi fiel à vontade do Pai. E esses 40 dias de Jesus simbolizam os 40 anos passados pelo povo de Israel no deserto. Jesus revive a experiência da fome e da confiança do povo de Deus na providência divina. Mateus sintetiza essas 3 tentações simbólicas para mostrar como que Jesus enfrentou e venceu durante toda a sua vida. A primeira, a tentação da abundância, a tentação da riqueza. Jesus é tentado a transformar aquelas 3 pedras, aquelas pedras em pães. Porque diz o texto que ele jejuou quantos dias? Foi só 40 dias? E 40? Diferente do nosso jejum, que é um jejum que nós começamos às 6 da manhã e terminamos às 6 da tarde. E às vezes ficamos confortados. Não, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, no lugar mais difícil. Ali ele tentou. E Jesus então sentiu fome. Por quê? Porque a fome é o quê? É um sentimento humano. A fome não é de prazer apenas. Não, sentimos fome. Né? Quantas vezes nós passamos por isso? Diante, né, dos nossos trabalhos e assim por diante. E aí Jesus vence a prova, demonstrando a necessidade essencial de alimentar-se da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem. A segunda tentação que Jesus teve foi do prestígio. Jesus é o que mesmo? O que é Jesus, gente? Quem é Jesus? Ai, graças a Deus, alguém falou, salvou. Jesus é o Filho. E Deus é o quê? Que nós falamos de Deus. Ele é todo onipresente, onisciente, não é isso? Então por que Jesus poderia passar por tudo que ele passou? Então ele também foi tentado na tentação do prestígio. Ele poderia ter escolhido um caminho mais fácil, um caminho de poder. Ele poderia ter anunciado: é o Filho de Deus que está chegando. Eu quero assim um show na abertura quando eu chegar para falar. Eu quero rojões, eu quero festa. Não, ele poderia ter feito isso. Por quê? Se ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele tem isso. Aliás, ele poderia ter vindo com uma sacolinha, cheio de raiozinho de Deus, do Pai, né? Jesus poderia ter dizer assim: você não quer fazer a vontade do Pai? Arrancava um raiozinho da sua bolsa e jogava, pronto, morre. Ele podia ter feito isso, não podia? Ele é o Filho de Deus. Ele precisaria ter andado sobre as águas, por quê? Ele poderia ter voado, porque ele é o Filho de Deus, ele pode fazer tudo. Jesus também foi tentado ao prestígio, mas ele não, ele resiste isso. Ele poderia ter sido, aclamado pelas multidões. Jesus rejeita e afirma: não tentarás o Senhor teu Deus. Não força Deus manifestar, solucionar os seus problemas humanos. Ele poderia ter dito, fala: Senhor, olha, eu estou indo lá para aquela região, vai ter muita dificuldade, Senhor, Pai, não deixa que o teu filho sofra. De vez em quando a gente quer isso, né? Não é só vocês, eu também passo por isso. Tentação de querer passar por um lugar que não tem problema, que não tem dificuldade. Mas Jesus resiste dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação, a tentação do poder. Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio. No entanto, Jesus rejeita essa tentação afirmando: só a Deus adorarás. As 3 tentações aqui apresentadas são 3 faces de uma única tentação, que é, e que nós estamos vivendo hoje: ignorar a proposta de Deus e escolher um caminho pessoal. Eu estava comentando, não sei, esses dias, fazendo uma reunião, não me lembro agora com quem, acho que foi com o pessoal do CPP, eu atendendo esses dias uma pessoa, um casal, e ele quer casar na igreja católica, eles querem casar.
E ele não é católico, ele se diz evangélico. Aí eu perguntei para ele, mas meu amigo, qual que é a sua igreja? Porque nós podemos fazer uma solicitação ao bispo para que você possa casar na igreja. Não, eu sou pastor, eu não vou a igreja nenhuma. Eu sou evangélico, eu sigo o evangelho. Eu sigo do meu jeito, porque eu acho melhor assim. É isso. E dessa maneira existem muitas pessoas que não querem ser poldado, que não querem ser moldado. Nós queremos servir a Deus, mas não queremos que Deus fique apontando para nós o que nós precisamos mudar. Isso é muito comum. Porque essa é a tentação que nós poderíamos reduzir só em uma: abandonar o projeto de Deus. Quantas pessoas já nos fez observações e que às vezes nós achamos que aquilo era necessário, mas nós não aceitamos. Porque nós queremos uma igreja que faça a nossa vontade. Nós queremos uma fé que faça a nossa vontade. Nós queremos servir um Deus que diz: Senhor, eu não quero passar por isso, o Senhor me livra disso. E essa é a tentação do poder, do prestígio, da riqueza. Para que de fato Deus possa morar e habitar em nós, precisamos de fato abandonar-se em si mesmo. E infelizmente, amados, as tentações continuam até hoje. Ainda hoje, até hoje nós somos chamados a esquecer a proposta de Deus. E às vezes a gente esquece, abandona a comunidade por qualquer coisa. Por prestígio, por capricho pessoal. Ai, porque eu não gostei disso aqui. Ai, isso aqui me incomodou. Se te incomodou é porque precisa transformar. É preciso tirar do teu coração. Sabe, a gente precisa ser realmente autêntico na nossa fé. Não é tão simples, não é tão fácil. Às vezes nós trabalhamos, né? Olha, ontem foi um dia interessante. Até sair daqui era quase 1 hora. E depois cheguei, fui para Santa Casa, fui passar para dar uma bênção lá na Talim, fui para Santa Casa para visitar 2 doentes. Cheguei lá, fiquei até quase 5 horas lá, fazendo visita para os doentes, né? Aí o padrinho aqui, eu estou aqui. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. E ali aquela necessidade, aí você chega e volta, e você acha que você está fazendo o máximo, sabe? Não, porque o projeto de Deus é esse. Nós precisamos falar disso. Foi tão bonito que depois da missa de ontem, fizemos uma reuniãozinha, eu passo aqui na igreja, me encontro com 5 jovenzinhos aqui em adoração, rezando, sabe? Falei, puxa vida, como isso vale a pena, né? Poderia estar a igreja lotada aqui rezando, não, mas estavam ali, eles ficaram, acho que nós ficamos aqui quase 2 horas, adorando a Jesus, rezando a Jesus, sabe? Acho que é isso que temos que fazer. Nós temos que escolher o projeto de Deus na nossa vida. A gente não precisa ficar com caminhos, não. Sabe, porque eu fui hoje, eu fui fazer isso, eu tive não sei o quê, eu tive uma... Não, ou nós abandonamos o mundo para poder servir a Deus, ou nós vamos ficar no mundo e vamos tentar ficar assumindo as consequências dele na nossa vida. E aí depois a gente reclama por que nós não mudamos, por que nós não convertemos, e por que as coisas não acontecem. Não faz sentido, não faz sentido. Essas tentações ainda entram nos nossos corações, porque nós queremos prestígio, nós queremos poder, nós queremos que as pessoas aplaudam-nos, nós queremos que as pessoas nos elogiem. Que é o mais, não me elogiou, não falou isso de mim, nossa. Sabe, não é isso, meu povo. Nós estamos num processo de caminhada, de conversão, de mudança de vida. Por isso, peçamos a Jesus para que a gente se converta, para que a gente tire dos nossos corações essas inseguranças, e assim possamos servir a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Não vamos ficar indiferentes. Essas tentações sofridas por Jesus estão presentes todos os dias na nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, nós também seremos e abandonaremos o projeto de Deus. Porque a gente quer prestígio, a gente quer fama, a gente quer lugar gostoso, agradável. E às vezes, Deus sempre vai ter o melhor para nós. E nem sempre o melhor de Deus é o melhor para nós, né? Porque a gente vai exigir da gente muitas coisas, muita mudança e muita transformação. Meus queridos, que vocês possam durante essa semana
pensar sobre essas tentações, procurar saber qual é aquela que mais te atinge e tentar rebatê-la com a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão vive o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor Deus. Está escrito: só a Deus adorarás. Vamos dizer isso? Está escrito: não só de pão vive o homem. Está escrito: só a Deus adorarás. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você perceber que as coisas estão surgindo os problemas, ai, tem um problema aqui, ai meu Deus do céu, opa, está escrito, né? Você vai lembrar, está escrito: não só de pão viverá o homem. Está escrito, convença. Fala convencido, não fala com boca para fora não, convence isso, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não adorarás a outros deuses. E isso, sabe, nós precisamos ser convictos disso, dessa palavra que deve transformar o nosso coração. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.